Salve Corinthians, beleza? Aqui é o Thiago Henrique do canal Eu Sou Timão. Tá acabando o jogo lá no estádio Bruno José Daniel. Santo André 0, Corinthians 1. Gol do Fábio Santos de pênalti no primeiro tempo. Corinthians tentando um ataque aí, mas o juiz apita o final do jogo nesse exato momento. Corinthians, depois de 9 jogos, consegue sua primeira vitória fora de casa desde o ano passado, na época do Brasileirão. Corinthians não vencia fora de casa. E eu vou falar pra vocês, cara, eu assisti o jogo hoje, o Corinthians ganhou, mas, um futebol medíocre. Um futebol muito abaixo do que o Corinthians pode apresentar. E mais uma vez eu torno a falar, cara, enquanto a gente não tirar esse técnico horroroso do time do Corinthians, a gente vai ficar apresentando futebol desse jeito. O cara faz um gol, o cara faz o time fazer um gol, o cara não quer saber mais de ataque. O Corinthians, ele tava com 70% de posse de bola no primeiro tempo. 70% de posse de bola no primeiro tempo. Acabou empatado a posse de bola. O Corinthians não chutou, pra não dizer que não chutou, no final do jogo agora, o Roger Guedes chutou uma na gaveta, o goleiro foi buscar. Mas o Corinthians não finalizou o segundo tempo inteiro, cara. O Santo André teve a chance de empatar o jogo. Com várias jogadas difíceis, várias jogadas perigosas. Matheus Donelli quase frangou numa lá, o Santo André não soube aproveitar, que no meu ver foi a melhor oportunidade da partida. E, cara, o Corinthians não tem perspectiva de jogo. O Corinthians não tem ataque, não tem triangulação, não tem aproximação, não tem aquela força de atacar e vencer, sabe? É isso que me deixa louco da vida. E tem gente que apoia esse técnico, velho. Tem gente que apoia esse treinador. Ele é fraco. Silvinho é fraco. Ele é aprendiz de técnico. Foi treinar o Lyon lá, não aguentou um tempinho, já sumiram com ele. Porque viram, cara. Falta experiência pro cara. Os jogadores do Corinthians têm bola pra jogar muito mais. Mas muito mais mesmo. Só que depende do treinador, velho. O cara fazer jogada de aproximação, o cara fazer jogada de triangulação, o cara fazer jogadas de ataque, o time do Corinthians é previsível. Entra um, entra outro, sai um, sai outro, e é a mesma coisa, não sai desse 4-3-3, cara. Corinthians hoje começou com Matheus Donelli no gol, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, Duqueiroz, Juliano, Gabriel Pereira, Mosquito, Roger Guedes e Gustavo Mantuan. Entraram no segundo tempo Luan, Gabriel, Paulinho e quem mais que entrou na equipe do Corinthians? Foram 4 substituições. O Adson. Destaque para o Adson, que jogou bem, na minha opinião. Paulinho muito apagado hoje. O Luan também, o Luan não tem que falar, né, o Luan, eu torço, cara, pior que eu torço pra que ele apresente um bom futebol, só que infelizmente não apresentou de novo, deu uns bons passes ali, é aquilo, o Silvinho manda o cara fazer, segurar a bola, não tem aquela perspectiva de ataque, o cara não vai fazer também. E o Gabriel entrou pra compor ali o meio campo, o Adson, no meu ver, jogou muito mais que o Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira jogou prendendo muito a bola, sempre com aquela jogadinha cortando para a esquerda e não tinha uma definição nenhuma. O Adson entrou muito mais ligeiro e para mim o Adson joga mais bola que o Gabriel Pereira. Teve a infelicidade dele ter se machucado, né, no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense do ano passado, mas o Corinthians venceu por 1-0. Tem clássico no meio de semana. Estaremos aqui fazendo pós-jogo. E o Corinthians enfrenta o Santos na Neoquímica Arena. E foi uma vitória que não deixa, acho que a maioria dos corintianos felizes.
porque foi uma vitória sem nem um pouco convencer o torcedor corintiano. E muito vai por conta desse aprendiz de treinador chamado Silvinho. Corinthians poupou alguns jogadores hoje. Poupou o Renato Augusto, poupou o William. Muito se fala em começo de temporada. Só que assim, na minha opinião, o time que quer se entrosar, o time precisa jogar junto o tempo todo. É complicado, o calendário do Brasil é muito apertado, tudo mais. Mas o Corinthians precisa encontrar formas de melhorar. E isso, pois, quando chegar na hora do vamos ver, vai acabar, infelizmente, não correspondendo. Essa é a minha opinião. E outra coisa que eu falo também, o Campeonato Paulista, as outras equipes, a gente pega aí a opção vamos falar do São Bernardo, do próprio Ituano, do próprio Santo André, próprio Mirassol, são equipes o Guarani, são equipes que estão muito bem encaixadinhas, muito bem treinados nesse Campeonato Paulista. Então, não vai ter jogo fácil, entendeu? Não vai ter jogo fácil. Só que, pelo elenco do Corinthians, pela capacidade que os jogadores têm de apresentar um bom futebol, a torcida fica numa expectativa grande em relação ao time. Para que o time não precisa ganhar de 3-0, 4-0, mas que o time consiga apresentar um bom futebol, um futebol convincente, onde jogadas de ataque são mostradas, onde triangulações são apresentadas, onde contra-ataques são bem encaixados. Agora você pega o meio de campo, volta pra zaga, fica naquele toque besta. Meu, jogo que dá sono, cara. Fanático pelo Corinthians igual a gente mas é um jogo que dá sono, infelizmente. Então, pra mim, muito vai dar conta desse técnico aí, desse Silvinho. Um cara que pode ser corintiano. Inclusive, hoje eu tô usando uma camisa comemorativa do ano de 98, o ano que a gente foi bicampeão brasileiro. Silvinho estava lá jogando, né? Mas, por mais corintiano que ele seja, por mais que ele honrou a camisa, como treinador do Corinthians, não dá, velho. Não dá. Não dá. Não dá. Infelizmente, não dá. Corinthians precisa pensar nisso, o Corinthians precisa procurar alguma solução, porque o time do Corinthians vem numa mesmice, cara, há muito tempo. Fora de casa, a camisa nossa é bem mais forte, cara, do que, com todo respeito à equipe de Santo André, mas a nossa camisa é mais forte. Pelos títulos, pela tradição e tudo mais. E fazer 1-0 no primeiro tempo. Um lance polêmico, em que a bola cruzada pelo Mosquito desviou, bateu na mão do zagueiro de Santo André, o Carlão. E o Fábio Santos fez 1-0, bateu mal o pênalti, o goleiro quase pegou. E fazer 1-0 e segurar esse resultado com o risco de tomar um empate, um risco enorme que o Corinthians sofreu durante esse jogo. Então, o Corinthians precisa pensar em métodos melhores quanto a isso. Porque tá ficando cada vez mais complicado, entendeu? E mais uma vez eu falo, na hora que afunilar, na hora que a situação realmente apertar, como vai apertar na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa apresentar respostas para que o outro time que está do outro lado do campo seja surpreendido. Vamos pegar um exemplo, perdão, do Campeonato Brasileiro de 2015, em que a torcida do Patético lá lotou o Horto lá, que nem é estádio deles. Começou, eu acredito, tomaram 3-0, velho. Corinthians jogava muita bola. Então era fora de casa, era dentro de casa. Ah, não dá pra comparar o elenco. Dá pra comparar. Dá pra comparar sim. Porque são jogadores de qualidade que estão em campo aí. Essas contratações do Corinthians foram muito boas, mas ainda carece de algumas posições. Por mais que o Gustavo Mantuan esteja tentado hoje, quase fez um gol no primeiro tempo, até num cruzamento do Fagner, que ele chegou batendo, o goleiro fez uma grande defesa. Falta um centroavante pro Corinthians
mas o que falta principalmente é tática de jogo. O que falta pro Corinthians é essa construção de jogada, principalmente de ataque, entendeu? Então, galera, esse foi um pós-jogo aí da equipe do Corinthians. Corinthians 1, Santo André 0, segunda rodada do Campeonato Paulista de 2022. Quarta-feira, na Neoquímica Arena, teremos a partida contra o Santos. E estaremos aqui, se Deus quiser, para transmitir o pós-jogo do Timão. Deixe seu like, se inscreva no canal, me ajude a chegar à marca mínima de 50 inscritos para que eu possa fazer lives aqui pelo celular. Eu não tô conseguindo fazer a live pelo computador ainda, então eu conto muito com vocês, beleza, Corinthians? Para que o canal possa crescer e para que a gente possa produzir conteúdos de melhor qualidade para vocês. Valeu, Corinthians! Forte abraço, tamo junto!